Anualmente, mais de 4.000 toneladas de ouro são extraídas em todo o mundo, uma quantidade tão colossal que, se fosse derretida, conseguiria cobrir vastas áreas de terra com finas folhas de ouro. Para se ter uma ideia da magnitude desse número, imagine uma cobertura que se estende por quilômetros quadrados, transformando paisagens comuns em vastos campos de brilho dourado. Entretanto, o que realmente atribui valor a esse metal precioso vai muito além de seu brilho e estética. O verdadeiro valor do ouro reside na complexa e fascinante jornada que ele realiza até chegar às nossas mãos. Uma trajetória que combina esforço humano, avanços tecnológicos e a sabedoria acumulada ao longo de milênios. O ouro não é apenas um recurso natural. Ele é um símbolo de riqueza, status e poder que atravessa culturas e gerações. Desde os tempos antigos, o ouro tem sido considerado um dos metais mais valiosos do planeta, utilizado em moedas, joias e artefatos cerimoniais, refletindo a importância que as sociedades lhe conferem. Essa conexão histórica com o ouro se estende por civilizações inteiras, que o veneravam não apenas pela sua beleza, mas também por suas propriedades únicas, como a resistência à corrosão e a maleabilidade. Cada grama de ouro carrega consigo uma história, um legado que se entrelaça com a evolução da humanidade. A jornada do ouro começa nas profundezas da Terra, onde é formado através de processos geológicos complexos que ocorrem ao longo de bilhões de anos. As forças da natureza, como a pressão e o calor extremos, transformam elementos comuns em depósitos valiosos que, eventualmente, serão extraídos. Este processo é um testemunho do tempo e da paciência da Terra, e cada pedaço de ouro encontrado é uma revelação dos mistérios que a geologia oferece. Ao longo dessa jornada, o ouro passa por ciclos de formação, erosão e deposição, que o tornam cada vez mais acessível aos mineradores. À medida que a humanidade avançou, a busca pelo ouro se tornou não apenas uma questão de sobrevivência, mas uma obsessão que impulsionou a exploração e a inovação. Os métodos de extração evoluíram significativamente, desde técnicas rudimentares de garimpagem até as operações industriais de mineração moderna, que utilizam tecnologia de ponta como drones, sensores remotos e equipamentos de perfuração de alta precisão. Essa evolução tecnológica não apenas aumentou a eficiência da extração, mas também permitiu que os mineradores operassem em condições cada vez mais desafiadoras, explorando locais antes considerados inacessíveis. Além disso, a indústria do ouro também é um reflexo da habilidade humana de transformar desafios em oportunidades. As técnicas de beneficiamento e purificação do ouro são um exemplo claro disso. Cada etapa do processo, desde a britagem do minério até a fundição do metal, é um testemunho do engenho humano e da aplicação de conhecimentos científicos complexos. A química do ouro, a física envolvida em sua fundição e as práticas de engenharia necessárias para garantir a segurança nas operações mineradoras demonstram como o ouro é um elo entre a natureza e a inovação tecnológica. Portanto, o valor do ouro transcende seu apelo visual e financeiro. Ele é uma representação do esforço humano coletivo, da busca incessante por excelência e da intersecção entre história, ciência e arte. Cada lingote de ouro que chega ao mercado é, na verdade, o resultado de uma jornada épica, marcada por desafios, descobertas e a constante busca pela perfeição. Assim, ao contemplar o ouro em sua forma mais pura, somos lembrados de que ele encapsula não apenas riqueza, mas também a essência da experiência humana em sua busca por significado, beleza e conexão com o mundo que nos rodeia. Você já parou para refletir sobre como um mineral encontrado nas profundezas da Terra se transforma
em um lingote de ouro puro? Quais são as máquinas, os processos químicos e o conhecimento necessário para essa transformação? Neste artigo, convidamos você a embarcar em uma jornada intrigante que abrange desde as camadas mais profundas do solo até as sofisticadas plantas industriais, revelando cada etapa do processo que converte uma rocha comum em um dos metais mais desejados e reverenciados do planeta. O ouro não é apenas um metal. Ele representa uma confluência de ciência, história e tecnologia. Desde tempos imemoriais, civilizações têm se encantado com o ouro, que se tornou um símbolo universal de riqueza e poder. Ele foi utilizado em coroas, templos, moedas e até em rituais sagrados. Culturas ao redor do mundo, de egípcios a incas, valorizavam o ouro não apenas por sua beleza, mas também por suas propriedades únicas. Mas por que essa incessante busca por ouro? Ao contrário de outros metais, o ouro não enferruja nem corrói, permanecendo intacto e brilhante por séculos. Sua durabilidade e beleza perpétua o tornaram um símbolo de eternidade, luxo e prestígio. O que o faz ser tão cobiçado? O aspecto mais fascinante do ouro é sua origem cósmica. Estudos científicos indicam que o ouro se formou há mais de 4 bilhões de anos, em explosões de supernovas e colisões de estrelas de nêutrons, e posteriormente chegou à Terra através de meteoritos. Assim, cada grama de ouro que encontramos é, na verdade, uma fração de poeira estelar, uma herança do universo. Essa conexão com o cosmos confere ao ouro um status quase místico, e muitas culturas acreditam que ele possui propriedades divinas e espirituais. A jornada do ouro começa em locais remotos, onde ele se encontra oculto sob camadas de rocha que levaram milhões de anos para se formar. Os geólogos são os primeiros a desempenhar um papel crucial nesta jornada, utilizando técnicas avançadas de exploração para identificar áreas com potencial de conter depósitos significativos de ouro. Para extrair esse recurso valioso, são utilizados principalmente 2 métodos: a mineração subterrânea e a mineração a céu aberto. Na mineração subterrânea, os trabalhadores perfuram túneis profundos e labirínticos, utilizando brocas com pontas de diamante ou ligas ultra-resistentes para quebrar a rocha sólida. Este método é frequentemente empregado em depósitos de ouro localizados em profundidades consideráveis. Uma vez que os veios de ouro são localizados, explosivos são cuidadosamente inseridos para liberar o minério, que é então transportado para a superfície por escavadeiras e correias transportadoras. Este processo é repleto de desafios, pois os trabalhadores enfrentam condições de segurança rigorosas e a necessidade de operações meticulosas para evitar deslizamentos de terra e acidentes. Por outro lado, na mineração a céu aberto, o processo é diferente e, por vezes, mais visível. Aqui, enormes escavadeiras removem camadas inteiras de solo até alcançarem o minério. Este método é mais comum em áreas onde o ouro está localizado perto da superfície, permitindo uma extração mais rápida e eficiente. Os caminhões de transporte, que possuem rodas mais altas que uma pessoa, podem carregar entre 100 e 400 toneladas de material em uma única viagem, o que demonstra a escala massiva da operação. Todo esse esforço tem um único propósito: extrair as rochas que contêm as minúsculas partículas de ouro que, à primeira vista, podem parecer insignificantes, mas que representam um valor inestimável. Uma vez que o minério chega à usina de beneficiamento, inicia-se a fase de transformação. As rochas extraídas são grandes e duras, por isso, o primeiro passo é quebrá-las em pedaços menores e mais manejáveis.
Para isso, utiliza-se um britador de mandíbulas, uma máquina industrial que exerce uma força imensa para reduzir os blocos de rocha a fragmentos de cerca de 15 a 20 centímetros. Esses fragmentos são então transportados por correias reforçadas para um britador secundário, onde passam por um processo adicional de moagem. Neste ponto, entra em cena o moinho de bolas, um grande tambor rotativo repleto de esferas de aço ou cerâmica. À medida que o tambor gira, as esferas colidem com o material, fragmentando-o por meio de atrito e impacto, até que se transforme em um pó fino e homogêneo. Esse pó passa por uma peneira vibratória, onde as partículas maiores retornam ao moinho para serem moídas novamente, enquanto as menores seguem para a próxima fase. Esta etapa é crucial, pois quanto mais fino e uniforme for o pó, mais fácil será a extração do ouro puro em etapas químicas subsequentes. A separação do ouro da rocha é realizada por meio de um processo chamado cianetação, uma técnica química precisa e altamente controlada. O pó mineral é misturado com água e introduzido em tanques agitados, onde é adicionada uma solução diluída de cianeto de sódio. Essa substância possui uma propriedade única, dissolve seletivamente o ouro sem afetar a maioria dos outros componentes do mineral. O ouro é então liberado e misturado ao líquido, criando uma solução que passa por um processo de filtração, retendo as partículas sólidas e permitindo que o ouro dissolvido flua. Após a filtração, é adicionado pó de zinco à solução, resultante para desencadear uma reação química que faz com que o ouro precipite e retorne à sua forma sólida. Esse passo é fundamental no processo de purificação, pois o zinco atua como um agente redutor que facilita a recuperação do metal precioso. Contudo, é importante destacar que o ouro resultante dessa primeira precipitação ainda não é considerado puro. Ele se apresenta como uma massa metálica que contém várias impurezas, incluindo metais indesejados, que podem comprometer sua qualidade e valor. Para isolar o ouro puro, a massa metálica é submetida a uma intensa temperatura, sendo colocada em um forno de fundição que atinge mais de 1064 °C, que é a temperatura de fusão do ouro. Neste processo, o calor extremo faz com que o metal derreta completamente, transformando-se em um líquido brilhante. Durante a fusão, as impurezas, que têm densidades diferentes, se separam do ouro e flutuam para o topo, formando uma substância chamada escória. Essa escória é então removida, garantindo que o ouro líquido esteja livre de contaminantes. O ouro líquido, agora purificado, é então cuidadosamente despejado em moldes, um procedimento que pode ser realizado manualmente ou através de sistemas automatizados de alta precisão. A escolha do método de despejo é crucial, pois a precisão e o controle nesta fase são vitais para o sucesso do processo. Qualquer erro nesta etapa pode resultar em bolhas de ar, deformações ou imperfeições no lingote final, comprometendo sua qualidade e estética. Portanto, os operadores devem ter um treinamento rigoroso e uma atenção meticulosa aos detalhes para garantir que o ouro seja despejado de maneira uniforme e controlada. O ouro, agora em sua forma líquida, apresenta uma aparência quase etérea, com um brilho intenso e uma densidade que o distingue de outros metais. A luz reflete-se na superfície do ouro líquido, criando um espetáculo visual hipnotizante que cativa e fascina. Essa fase não é apenas crítica do ponto de vista técnico, mas também carrega uma carga simbólica significativa. A transformação do ouro de uma forma bruta para um estado puro e refinado representa a culminação de um processo complexo e laborioso que envolve tanto a natureza quanto o engenho humano. Além disso,
O controle das condições durante o despejo é essencial para a garantia da integridade estrutural do lingote. Fatores como a temperatura do molde, a taxa de resfriamento e a técnica de despejo influenciam diretamente a qualidade do produto final. Após o despejo, o ouro líquido começa a solidificar, passando por um processo de resfriamento que deve ser cuidadosamente monitorado para evitar tensões internas que poderiam causar rachaduras ou deformações indesejadas. Assim, o processo de fusão e despejo não apenas transforma o ouro em um estado utilizável, mas também representa a interação entre o conhecimento técnico e a arte de fundição. Cada lingote resultante dessa fase é uma obra-prima, uma combinação de ciência e estética que reflete a história e o esforço que culminaram em sua criação. Essa atenção aos detalhes e o compromisso com a qualidade são o que tornam o ouro um dos metais mais valorizados e admirados do mundo, perpetuando sua reputação como um símbolo de riqueza e excelência. O despejo nos moldes deve ser feito com extrema precisão e existem dois métodos principais, manual e automático. No método manual, um operador utiliza uma concha resistente ao calor ou um caldeirão com torneira ajustável, garantindo um fluxo constante e evitando imperfeições. No método automático, o ouro líquido é dosado com precisão milimétrica, onde cada molde recebe a quantidade exata de metal, assegurando o peso uniforme nos lingotes. Após o preenchimento, os moldes passam por um sistema de resfriamento, que pode incluir banhos de água fria ou ventilação forçada. Esse processo deve ser rápido para estabilizar a estrutura do ouro, mas sem gerar tensões internas que possam danificar o lingote. Finalmente, o ouro se solidifica, e não é mais um líquido brilhante, mas um sólido dourado, denso e poderoso. O lingote nasce. Uma vez solidificados, os lingotes entram na fase final, o acabamento. Embora já tenham uma aparência impressionante, ainda precisam do toque final. Primeiro, são inspecionados individualmente para verificar seu formato, peso e estrutura. Se necessário, as bordas são aparadas e as dimensões ajustadas com máquinas de alta precisão. Em seguida, são cuidadosamente polidos para remover imperfeições e obter um brilho uniforme e profissional. A análise de pureza é realizada utilizando espectrômetros de fluorescência de raios X. Somente os lingotes que alcançam uma pureza superior a 99,5% avançam no processo. Aqueles destinados a investimentos ou reservas podem atingir até 99,99% de pureza, o nível mais alto do mercado. Por fim, o peso, a pureza, o número de série e o país de origem são gravados a laser, garantindo sua autenticidade e transformando-os em peças únicas. Esse selo de qualidade não apenas assegura a integridade do produto, mas também proporciona confiança aos investidores e colecionadores. Curiosamente, ainda é possível encontrar ouro na natureza sem a necessidade de equipamentos pesados. Ao longo de certos rios e córregos, pequenas partículas de ouro livre se acumulam em curvas, bancos de areia e fendas rochosas, onde garimpeiros, com paciência e métodos tradicionais, conseguem extrair esse metal milenar utilizando apenas uma panela. Esse método de garimpagem, que remonta a épocas remotas, ainda fascina muitas pessoas que buscam a emoção de encontrar ouro em sua forma mais primitiva e natural. Assim, a jornada do ouro, desde as profundezas da terra até se tornar um símbolo de poder, beleza e eternidade, se completa. Ao longo desse processo, percebemos como o ouro é mais do que um simples metal precioso. Ele é um testemunho da engenhosidade humana, da busca incansável por riqueza e da conexão intrínseca com a nossa história e cultura.
Se você se interessou por esta exploração, curta, inscreva-se e descubra mais histórias fascinantes ocultas ao nosso redor, mergulhando ainda mais na rica tapeçaria que compõe o nosso mundo e suas maravilhas.